Bem-vindo ao podcast EBD, Escola Bíblicas Dominical, Igreja Assembleia de Deus o Precursor. Vamos falar sobre a lição a igreja que nasceu no Pentecostes, 6 de julho de 2025, texto áureo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Livro de Atos capítulo 2. Versículo 4. Verdade prática, a igreja nasce no Pentecostes capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Olá! Hoje vamos mergulhar num momento chave, lá no livro de Atos, o nascimento da igreja cristã, no dia de Pentecostes. A gente está se baseando aqui nos trechos de uma lição bíblica sobre isso, chamada A Igreja Nascida no Pentecostes. Nossa ideia é explorar o que de fato aconteceu naquele dia, sabe? O significado e as características mais marcantes. E para começar, tem aquela citação forte de Atos 2, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então a cena que Atos descreve é uau, né? Os discípulos todos juntos, aí de repente vem um som do céu, tipo um vento muito forte, e umas como que línguas de fogo pousando em cada um. A fonte que a gente viu até comenta que estudiosos chamam isso de teofanias. É isso mesmo, manifestações de Deus. Exatamente. São manifestações visíveis, audíveis de Deus. Tem paralelos, né? Como lá no Monte Sinai, quando Deus entregou a lei, também teve fogo, som, aquela presença divina bem forte. Ah, sim, no Sinai. Só que tem uma diferença crucial, e a fonte bate muito nessa tecla. No Sinai, a lei foi escrita em pedra, algo externo, né? Aqui, no Pentecostes, a experiência interna. A palavra de Deus, a lei dele, sendo gravada nos corações pelo Espírito Santo, cumprindo o que Jeremias já tinha falado. É uma mudança, assim, fundamental. Uma transformação interna. Interessante. E como é que isso se liga com Jesus? Porque, bem, o Pentecostes acontece depois que ele subiu aos céus, né? Totalmente ligado. Pedro, no discurso que ele faz logo depois ali em Atos 2 mesmo, ele conecta tudo a Jesus. Ele diz basicamente que Jesus ressuscitou, foi exaltado por Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito e derramou isso sobre eles. Ah, então é uma consequência da obra de Cristo. Justamente. Hum. O Pentecostes não é um evento solto, ele é centrado em Cristo. É resultado direto do que Jesus fez. Sem a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, não teria Pentecostes. E Pedro ainda vai além, né? Ele diz que aquilo era o cumprimento da profecia de Joel sobre o Espírito ser derramado sobre toda a carne nos últimos dias. Últimos dias. Isso dá um peso escatológico, né? Sobre os tempos do fim. Exato. Indica que algo novo e definitivo estava começando no plano de Deus. Entendi a profundidade disso. Mas assim, para que tudo aquilo? Qual o propósito mais imediato daquele evento tão espetacular? A análise que a gente tem aponta para onde? Olha, a lição bíblica destaca principalmente duas coisas. Primeiro, promover a adoração verdadeira. A multidão ouviu os discípulos falando das grandezas de Deus. Não era nem um sermão complexo, era louvor puro, sabe? As grandezas de Deus. Isso. E depois, em Atos 10, com os gentios, acontece a mesma coisa. Eles recebem o Espírito e começam a magnificar a Deus. Então parece que essa experiência transborda em adoração. Adoração genuína. Faz sentido. E qual seria o segundo ponto? O segundo é a capacitação para a missão, para o testemunho. Jesus tinha prometido que eles receberiam poder. Poder. O dunamis. Isso, dunamis, a palavra grega que deu origem à dinamite. Era um poder para serem testemunhas dele. O Pentecostes deu essa ignição, essa força. Não era para ficarem isolados, mas para impulsionar a igreja para fora, para o mundo, cumprindo sua missão enquanto aguardam a volta dele. É o começo da missão global. Falando das características, a fonte descreve essa experiência como batismo no Espírito Santo. Mas como isso é diferente da conversão? Os discípulos já não acreditavam em Jesus. Sim, sim. E esse é um ponto bem importante na análise. Eles já seguiam Jesus, né? Jesus mesmo disse que eles estavam limpos pela palavra, que os nomes estavam escritos nos céus.
A fonte apresenta o batismo no Espírito como algo subsequente à salvação inicial. É uma capacitação específica, uma bênção que se tornou possível depois da obra completa e da glorificação de Cristo. Entendi. É um algo a mais, então? E o falar em línguas? A fonte coloca isso como a evidência inicial, o sinal? É apresentado assim em Atos 2, verso 4, como o sinal inicial audível de que eles tinham recebido essa promessa. Foi justamente esse sinal, o falar em línguas, que depois convenceu Pedro e os outros lá em Atos 10, na casa de Cornélio. O centurião romano. Esse mesmo. Convenceu que os gentios também tinham recebido o mesmo dom do Espírito, porque eles os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Mas é bom notar, a fonte faz questão de distinguir essa evidência inicial do fruto do Espírito que Paulo descreve depois, como amor, alegria, paz. Ah, o fruto é o resultado na vida, na prática. Exato. O fruto mostra a maturidade, a vida transformada continuamente pelo Espírito. A evidência inicial foi aquele sinal específico e imediato. Perfeito, acho que ficou claro. Então, para a gente amarrar, o Pentecostes é tipo o marco zero da era da igreja. Não só uma instituição, mas uma comunidade viva, né? Cheia de energia do Espírito Santo para levar a mensagem para o mundo todo. Isso aí. A ideia central que a gente vê na lição é essa, a necessidade desse poder do Espírito. Não é um extra. É vital para a igreja ser quem ela é e fazer o que ela foi chamada para fazer. Viver e pregar o Evangelho. E fica aqui uma coisa para a gente pensar, né? Se o Pentecostes marca essa troca da lei na pedra, lá do Sinai, pela palavra escrita no coração pelo Espírito, o que isso realmente significa para a nossa fé hoje? Como essa lei no coração deveria moldar a gente, nossas ações, nossa comunidade, para além só das manifestações do início? Fica a reflexão.